E a gente abre falando da nossa manchete, assunto que tem invadido aí todas as conversas, né? Que é exatamente o papel de Alexandre de Moraes, as decisões de Alexandre de Moraes, principalmente depois da divulgação desse relatório nos Estados Unidos, o que chamou muita atenção, inclusive. Né? O ministro derrubou uma série de perfis nas redes sociais e determinou a exclusão de alguns conteúdos com base em pedidos de um órgão chefiado por ele mesmo, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a novidade dessa sexta-feira. Essas decisões estão no relatório divulgado nessa semana por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Esse órgão é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Ela foi criada no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Edson Fachin em 2022, diante da atuação das redes, diante da preocupação com conteúdo que estava prejudicando o processo eleitoral brasileiro, e por isso ela foi criada. E a missão era justamente monitorar as redes sociais nesse período, identificar publicações irregulares e encaminhar os casos para que Alexandre de Moraes avaliasse. O trabalho dessa assessoria, ele também ajudou o ministro Alexandre de Moraes a turbinar os inquéritos do Supremo Tribunal Federal que apuram a disseminação de fake news e suposta tentativa de golpe. É interessante dizer que esse órgão, né, criado, essa assessoria de enfrentamento à desinformação, ela é comandada por um delegado da Polícia Federal, José Fernando Moraes Chui. Ele foi cedido pela Polícia Federal em agosto de 2022, depois que Alexandre de Moraes assumiu a presidência do tribunal. Então ele estava lá e fazendo esse trabalho, e era o trabalho dele que acabou embasando as decisões de Alexandre de Moraes. Bom, vamos analisar isso e essa novidade que o jornal Folha de São Paulo traz hoje, Josias. O Thales que começa com essa análise nesse momento. O Thales, essa decisão de Alexandre de Moraes baseada no órgão do Tribunal Superior Eleitoral, o que isso traz de novidade e de preocupação? O Alexandre de Moraes, assim como o Supremo todo, está sendo vítima deles terem comandado o processo de enfrentamento ao golpe. Isso é uma opinião geral dos ministros do STF, do próprio Alexandre, etc. Agora, com um problema, ele realmente deixou o flanco aberto com o certo descuido, exagero nas decisões, em geral. Nesse caso, no entanto, eu acho que o que o Alexandre fez foi utilizar-se de um órgão técnico do TSE para embasar as decisões dele. Não há nada assim de ilegal e nem imoral nisso que ele fez. Não há. Mas ele agora está no foco. E isso é que o Alexandre de Moraes já sabe, tanto que ele foi ao Congresso conversar com Arthur Lira, tentar desfazer, porque ele já viu que ele está no foco e que a oposição vai em cima dele. Esse próprio ato que o Bolsonaro está planejando fazer, o foco é o TSE, e essa ação é concatenada com o Elon Musk, com essa direita internacional, ultradireita internacional, não é a direita, é a ultradireita internacional, para tirar o crédito das decisões do Supremo, que, em geral, são acertadas, têm sido acertadas, e o enfrentamento que o Supremo e que o Alexandre de Moraes fez ao golpismo no Brasil foi decisivo, foi importante. Né? Porque, assim, em relação a essas decisões do Moraes, que estão vindo de uma maneira não muito clara, né, o Josias? Ontem, o Josias está me ouvindo bem, Josias? Fala um pouquinho com a gente aqui para a gente ver como é que está o seu áudio, Josias. Você está me ouvindo, Fabiola? Eu estou te ouvindo, mas o áudio não está bom. É isso que a gente está tentando arrumar aqui com o áudio. Fala um pouquinho mais, Josias, vamos ver. Estou falando aqui com você para teste, está ruim, né? Tá pegando pelo seu computador, não pelo seu microfone. O microfone não está conectado, alguma coisa assim.
Ó, vou continuar um pouquinho aqui com o Thales enquanto a gente tenta arrumar aí o Tá bom. Josias. Ô, Thales, essa informação que o Jornal Folha de São Paulo traz agora, traz, através dessas informações, desse relatório americano, né? Eu acho que esse é o foco. Ontem, o Supremo Tribunal Federal fez questão de divulgar uma nota dizendo que o que tem de informação nesse relatório na verdade, não é a informação completa, as decisões completas de Alexandre de Moraes, e sim os ofícios para determinação da retirada do conteúdo. Então, assim, é possível fazer uma análise a partir desse relatório americano? O que esse relatório americano pode dizer sobre a nossa atuação do judiciário brasileiro? O que esse relatório americano, o que os americanos sabem a respeito da atuação do nosso Supremo Tribunal Federal? Não só pouco sabem, como estão deturpando. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele pegou ofícios do Supremo sem as justificativas e disse que não tem justificativa, que é um absurdo, né? Quer dizer, e isso é a prática bolsonarista, usa meias-verdades, junta as meias-verdades para construir uma mentira, uma narrativa que é falsa. Isso é uma prática que tanto os trumpistas lá nos Estados Unidos, que são a nossa, os nossos bolsonaristas americanos, tanto deles como os nossos bolsonaristas daqui fazem. Juntam meias-verdades para construir uma narrativa mentirosa. Isso é o que esse comitê americano fez. O que acho que o Alexandre de Moraes, daqui para frente, ele tem que tomar mais atenção, porque ele é o foco. E ele sabe disso. Tanto ele acha isso, tanto ele como os outros ministros do Supremo acham. Viraram foco. É o preço que eles têm que pagar por terem combatido na linha de frente o golpismo. Agora, eles vão ter que tomar mais cuidado, abrir mais, agir com mais transparência e ter cuidado, não exagerar nas decisões, não ter decisões autoritárias, monocráticas, evitar tudo isso. Agora, por exemplo, em relação a esse órgão criado, né, é até interessante, o Jornal Folha de São Paulo traz os detalhes desse órgão criado lá por Edson Fachin. Aí a gente lembra dessa época, né, Thales? Em 2022, a tensão dessa disputa eleitoral que o Brasil todo vivenciou, né? E aí a necessidade de se monitorar as redes. Foi criado um órgão dentro do Tribunal Superior Eleitoral, foi chamado um policial federal para atuar, que é esse policial federal que nós estávamos falando aqui, né? Foi chamado esse policial federal, o nome dele é José Fernando Moraes Chui. E são investigações feitas por um policial federal dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O que esse relatório americano diz é que essas decisões foram feitas dentro desse órgão que, de certa maneira, tinha como o manda-chuva lá o Alexandre de Moraes. É do jogo isso, Thales? As decisões do ministro da Justiça, por exemplo, são tomadas a partir de um órgão técnico, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal apura algumas coisas e informa o ministro da Justiça e ele toma decisões. No TSE foi criado um órgão técnico, esse órgão técnico apura as coisas e pede decisões. E o ministro toma essas decisões ou não. É isso que está ocorrendo. Eu não vejo problema nenhum no ministro se assessorar de um órgão técnico, e como na Polícia Federal o ministro da Justiça determina quem é o diretor-geral da Polícia Federal, no órgão técnico do TSE, quem determina é o presidente do TSE. Eu não estou entendendo qual é o problema. Acho que está se criando, os bolsonaristas estão tentando criar uma narrativa que não corresponde à correção da análise dos fatos. Ó, a gente tá tentando retomar aqui o áudio do Josias. Não sei se ele já está aí disponível para falar conosco. Acho que ainda não, né? A gente está testando esse programa sem o Josias não é a mesma coisa. Tá com saudade já dele? Tá. Claro, já estou com saudade do Josias. Bonitinho.